que vai ser mais importante. Se vocês... Olha só, se vocês souberem responder essas frases aqui, se vocês souberem analisar essas frases aqui, vocês estão entendendo a matéria todinha, tá? Então, vamos analisar essas frases aqui comigo, e aí vocês, depois que a gente analisar, vocês tirem as dúvidas se elas ainda existirem, tá bom? Então, olha só, o aluno estava nervoso. Primeira coisa, o verbo é o estava, é um verbo de ligação. E aí, olha só, quem que estava nervoso? O aluno. Então, isso aqui é o sujeito da minha frase. E aí, nessa frase aqui, eu tenho uma característica sendo dada para o sujeito? Tem. Então, olha só, nervoso é a qualidade, é o estado que está sendo dado para o aluno. E ele está separado do sujeito pelo verbo de ligação, tá? Então, eu tenho uma característica sendo dada ao sujeito e essa característica está separada pelo verbo de ligação. Essa frase aqui, então, ela tem predicado nominal. Por quê? Como que ela se formou? Ela se formou com o sujeito, né, que todos vão ter, mas principalmente o verbo de ligação e predicativo do sujeito. Como que eu sei que nervoso é um predicativo do sujeito? Porque ele está dando qualidade para o aluno e está separado pelo verbo. Então, alguém já tinha falado aí. Travou para todo mundo, gente? Ou só para o Pedro? Gente, travou? Vocês estão me ouvindo? Tá, Pedro, sai e entra de novo, então, para ver. Que às vezes travou só na sua. Não tem problema, não. Então, olha só. Para ser considerado predicativo do sujeito, alguém já tinha perguntado aí, precisa estar separado do sujeito por verbo ou por vírgula. Então, aqui ele está separado do sujeito pelo verbo de ligação, tá? Então, a primeira frase analisada. Agora, olha só a segunda frase. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Eu vou pegar essa daqui, ó. Eu vou falar dela primeiro. Ó, o aluno, nervoso, vírgula. O aluno entrou na sala. O verbo agora. Se eu perguntar quem entrou na sala, a resposta vai ser o aluno. Por que nervoso não pode estar junto de aluno? Porque tem uma vírgula separando. Essa vírgula aqui, ela cumpre o mesmo papel que o verbo de ligação. É como se eu tivesse, o aluno estava nervoso e entrou na sala, né? Então, o nervoso nessa frase aqui também vai ser predicativo do sujeito, porque ele está separado do sujeito por vírgula. E o que a gente tem nessa frase? Nessa frase, a gente tem verbo de ação e a gente tem predicativo. Então, ela é verbo nominal. A mesma coisa acontece nessa frase aqui, ó. O aluno, vírgula, nervoso, vou marcar as vírgulas aqui, entrou na sala. O verbo é entrar. Se eu perguntar quem entrou na sala, a resposta que eu vou ter é o aluno. O aluno entrou na sala. Pus de azul. Nervoso é o estado que esse aluno estava quando ele entrou na sala. Então, olha, eu continuo tendo o predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo de ação, que é entrar, também tenho o predicativo do sujeito.
Então, nas 3 frases de cima, eu tenho o nervoso funcionando como predicativo do sujeito. Nas 3 frases de cima, nervoso é predicativo do sujeito. Agora, vamos ver nessa daqui, ó. O aluno nervoso entrou na sala. É igualzinho essa daqui, né? A única diferença aqui agora é a vírgula. Então, vamos ver agora sem a vírgula. Ó. O aluno nervoso entrou na sala. O verbo é entrar. Quando eu pergunto quem entrou na sala, a resposta que eu tenho é o aluno nervoso. Então, nessa daqui, o nervoso, ele está dentro do sujeito. O nervoso aqui, ele é um adjunto adnominal. Qual que é a explicação? Esse aluno, ele já é um aluno conhecido por ser nervoso. Já é uma característica que faz parte desse aluno. Então, não é o estado que ele estava na sala. Na 4ª frase, eu estou mostrando, foi qualquer aluno que entrou na sala? Não, foi o aluno nervoso. Eu estou especificando qual aluno que entrou. Então, nessa daqui, eu só tenho verbo de ação. Então, o predicado aqui é um predicado verbal, que eu só tenho verbo de ação. Eu não tenho predicativo. Nervoso aqui vai ser um adjunto adnominal. É uma característica. Estou especificando qual foi o aluno que entrou na sala. Foi o aluno feliz? Foi o aluno engraçado? Foi o aluno bagunceiro? Não, foi o aluno nervoso. Agora, aí, olha só, agora respondendo, eu já respondi a do Pedro, agora eu vou responder da Maria de Fátima. Então, olha aqui, agora eu fiz uma com adjunto adverbial. Ó, o verbo aqui entrar, né? O aluno entrou na sala nervosamente. Quem que entrou na sala? O aluno. Então, o aluno vai ser, de novo, o sujeito da minha frase. Aí, olha o que eu vou pensar. Nervosamente é o modo como ele entrou na sala. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Aqui continua sendo predicado verbal. Eu não tenho predicativo. Lavínia, como que eu sei, então, que o nervosamente não é um predicativo? Porque ele não varia. Se fosse a aluna entrou na sala nervosamente, continuaria nervosamente. Se fosse os alunos entraram na sala nervosamente, continuaria nervosamente. Então, lembra que o predicado verbal, ele não varia, tá? Ele podia estar no início da frase também, nervosamente, vírgula, o aluno entrou na sala. Continuaria sendo adjunto adverbial de modo. Então, o adjunto adverbial de modo, ele te fala como ou quando ou onde que você fez alguma coisa. Então, se eu falo, ó, viajei, a frase é só essa. Eu falo assim, viajarei com certeza. Você está afirmando que você vai viajar. Não viajarei. Você está negando que você vai viajar. Viajarei amanhã. Você está falando quando que você vai viajar. Viajarei de avião. Você está mostrando como você vai viajar. Se eu falo viajarei para São Paulo, você está falando onde? Então, olha, isso daqui, ó, com certeza, o não, amanhã, de avião, para São Paulo, essas informações, tudo isso aqui é adjunto adverbial. O que o adjunto adverbial faz? Ele dá uma circunstância para a ação. Ele vai falar se você fez a ação sim ou não. Ele vai falar o modo como você fez a ação. Ele vai falar quando você fez a ação. Ele vai falar onde você fez a ação. Entendeu? Então, o adjunto adverbial, ele dá informações para o verbo. De quando, como, onde você fez a ação. Tá? E lembrando que ele não varia, né? Ele sempre vai estar no modo neutro. Ele não passa nem para o masculino e feminino
e nem para o singular e para o plural. Agora, a última frase, olha só. A professora achou o aluno nervoso. Então, agora, a gente mudou o nosso sujeito, né? O verbo é achar. Aí, lembra que eu falei para vocês que quando a gente tiver um verbo que traz essa ideia de opinião, achar, julgar, considerar, é para a gente ficar esperto. Porque a chance de ter predicativo do objeto é grande. Então, olha só, quem que achou o aluno nervoso? A professora. Então, agora a professora é o sujeito da nossa frase, né? E aí, olha só, ela achou o quê? Sobre o que ela estava dando a opinião dela? Ela estava dando a opinião dela sobre o aluno. Então, o aluno vai ser o objeto. Qual foi a opinião da professora sobre o aluno? Como que a professora achou que o aluno estava quando ele entrou na sala? Ela achou que ele estava nervoso. Então, olha o que nós temos aqui. A gente tem o verbo de ação, que é achar, e nós temos o predicativo do objeto. Então, aqui a gente tem predicado, verbo, nominal. Então, olha só. Lá nas frases de cima, o nervoso, deixa eu pôr aqui, ó. Vou arrumar aqui bonitinho para vocês. Então, nessas três frases aqui de cima, nervoso é o estado que o aluno estava quando entrou na sala. Tá? Nessa daqui, ó, o aluno é sempre nervoso. Já é uma característica dele. Pronto. Aí agora, Não está errado, João. Peraí que eu já falo disso. Está perfeitamente certo seu raciocínio. Aqui, ó, deixa eu só completar aqui. Então, nesse grupinho aqui, no grupo de uma frase só, então aqui, ó, nesse caso aqui, nervosamente é o modo como o aluno entrou na sala. Então, olha a diferença. O predicativo é sobre o sujeito, né? O predicativo do sujeito é sobre o sujeito. O adjunto adverbial de modo é sobre a ação. É como que o sujeito praticou a ação. E na última, nervoso é a opinião que a professora deu sobre o aluno. Aí, o raciocínio que o João Pedro fez está perfeitamente certo. Se eu tivesse um outro contexto, né, de tipo assim, o aluno nervoso, esse aqui, ó, o aluno dessa frase aqui sumiu, né? Aí a professora começou a procurar pelo colégio e encontrou esse aluno nervoso, né? Então, seria uma frase ambígua. É igual àquela que a gente fez o exercício da blusa que estava suja, lembra? Encontrei a blusa suja no chão do banheiro. Então, se a blusa já era suja antes dela ter sumido, é adjunto de nominal, né? Se a blusa ela estava limpa e você encontrou ela suja naquele momento, é um predicativo. É a mesma ideia aqui, né? Se o aluno que estava sendo procurado,
Se existe um contexto que ela estava procurando um aluno e ela encontrou esse aluno, aí o nervoso vai ser adjunto adnominal. Muito bem, João. Vai, Pedro, vai ter questão aberta sim, tá? Principalmente para fazer a análise que eu estou fazendo aqui, ó, igual essa daqui, tá? Não entendi sua pergunta, Pedro. Onde tem essa parte do adjunto adnominal que você está falando? Pedro, me explica aí para eu entender. A parte nominal é o nervoso, que é o predicativo. Então, nessa frase, a professora achou o aluno nervoso, o achou é o verbo e o nervoso é nominal. Só que eu estou considerando que é o modo como ele entrou na sala, o jeito que ele entrou na sala, tá? Se fosse a frase do jeito que o João falou, né? Se fosse no sentido da professora estar procurando, encontrou o aluno nervoso, aí ela ia ser só verbal, tá? Então, olha só, vamos fazer isso aqui para não ter confusão, quer ver? Vamos pegar essa frase de novo. Ó, suponhando, então, que o aluno entrou na sala, tá? Então, ó, o aluno, o contexto é esse, o aluno entrou na sala. A professora achou o aluno nervoso. Então, nesse contexto aqui, eu tenho o nervoso como predicativo, tá? O nervoso é predicativo do objeto. Então, nessa frase aqui, eu tenho predicado verbo nominal, tá? Agora, suponhamos que, vou pôr assim, ó, o aluno nervoso está desaparecido. Desaparecido. O contexto é esse. Tá? O aluno nervoso está desaparecido. Aí agora no sentido de encontrar. Professora encontrou, achou o aluno desaparecido. A professora achou o aluno nervoso. E agora o nervoso aqui, ó, vai ser adjunta de nominal, né? Ele está junto com o aluno. Então agora, ó, nervoso vai ser adjunto adnominal. E essa frase agora vai ser predicado verbal, porque agora não tem mais predicativo nela. Tá? Deixa eu ver. Isso mesmo. O predicativo é a parte nominal das orações. Deixa eu ver a dúvida da Alice. Não, Henrique, eu retomo. Só um minutinho que eu retomo com vocês. Lavínia, na frase da blusa suja, para ser considerado predicativo do sujeito, não teria que haver uma vírgula, um verbo entre o predicativo e o sujeito? Tem um verbo. Ele encontrou. Aí, nesse caso, não. Alice, nesse caso, não, porque é predicativo do objeto, tá? Aí, no predicativo do objeto, não precisa ter vírgula separando. Ok? Essa regrinha de ter vírgula para separar é sempre o predicativo do sujeito, tá? Do objeto não precisa. Então, vamos retomar as regrinhas. Primeira regrinha. Ok, Alice, entendeu? O do objeto não precisa. Deixa eu pensar aqui uma primeira. Para separar adjunto, adnominal e diferenciar adjunto adnominal de predicativo. Então, ó, o adjunto adnominal é característica que vem com o objeto.
O predicativo é momentâneo ou opinião. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu achei o filme de terror péssimo. Vou aumentar a letra aqui para vocês. Ó, então, para eu diferenciar o adjunto de nominal, pode, Pedro, quem já tirou as luzes pode sair. Para separar, diferenciar o adjunto de nominal de predicativo. O adjunto de nominal é uma característica que vem com o objeto. O predicativo é momentâneo ou opinião. Então, quando eu falo, eu achei o filme de terror péssimo. Ó, o verbo é achar. Aí, o eu é o sujeito. Eu achei o quê? Sobre o que eu estou dando a minha opinião? Sobre o filme de terror. Então, o filme de terror vai ser o objeto. O de terror vai ser adjunto adnominal. Por quê? Quando o filme foi feito lá na produtora, ele já saiu da produtora sendo classificado como de terror. Então, não sou eu que acho que ele é de terror. Ele veio com esse gênero, né? Mas eu tenho uma opinião sobre o filme. A minha opinião é que ele é péssimo. Então, aí vem a dica. O que eu faço? Vou transformar o objeto em pronome. Aí eu faço assim, ó. Eu o achei péssimo. Olha o que aconteceu. O de terror, ele sumiu. Esse o aqui, ó, é a mesma coisa que o filme de terror, né? Se eu sumisse com péssimo, a frase ia ficar estranha. Eu o achei. Não faz sentido. Eu o achei péssimo. O predicativo do objeto, ele sempre continua na frase. O adjunto, ele some junto. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Se eu falar assim, ó, ela julgou o livro de artes incompleto. A frase é essa daqui. Pode, Henrique. Quando é predicativo do objeto, pode, tá? É a opinião que está sendo expressa sobre o objeto, tá bom? Ó, ela julgou o livro de artes incompleto. Então, só que aí, Henrique, peraí que eu vou só acrescentar uma coisa que eu te falei. Não necessariamente toda frase que vai ter predicativo do objeto é uma opinião. Peraí que eu já te falo um exemplo. Só vou dar mais essa daqui. Ela julgou o livro de artes incompleto. Ó, julgou é o verbo. Ela julgou o quê? O livro de artes. Então, o livro de artes vai ser o objeto. Incompleto é a opinião que ela deu sobre o livro de artes. Então, se eu fizer, ó, ela o julgou incompleto. Olha o que aconteceu. O de artes, ele sumiu junto e veio para cá. Ele está dentro desse pronome aqui. E o incompleto continuou na frase. Então, aquilo que é incompleto, aquilo que é predicativo continua exposto na frase. Aí, Henrique, olha só. Se eu falar assim, ó, o diretor promoveu o estagiário supervisor. Então, nessa frase aqui, ó, não é necessariamente uma opinião, tá vendo? Ó, o diretor promoveu. Então, promoveu é o verbo, né? Quem fez a ação de promover foi o diretor, ele é o sujeito. Ele promoveu o quê? O estagiário. E aí, agora, qual é o estado desse estagiário? Qual que é agora a função dele lá na empresa? Agora, o estagiário, ele é supervisor,
Tá vendo? Então, não é necessariamente uma ideia de opinião. A grande maioria é, né, uma opinião, mas nem sempre, tá? Então, só para você saber que tem frases que não necessariamente são opinião, mas ela tem predicativo do objeto do mesmo jeito, né? Ele promoveu o quê? O estagiário. Qual foi a promoção que ele deu para ele? Agora ele é supervisor. Então, é como se eu tivesse exatamente escondidinho aqui, ó. Agora, ele é supervisor, tá vendo? Então, o supervisor é predicativo do estagiário. Como estagiário é objeto, predicativo do objeto, tá? Funciona desse jeito. Deu para entender esse exemplo aqui? Então, toda vez que vocês quiserem saber, né, se uma palavra é predicativo é adjunto, vocês vão pensar dessa forma. O adjunto, ele é uma característica que vem com o objeto, que já faz parte do objeto. O predicativo, ele pode variar. Eu posso ter opiniões diferentes, né? Isso mesmo, o predicativo do objeto modifica o objeto, por isso que ele é do objeto. E o predicativo do sujeito, o sujeito. É muito racional, né? Os próprios nomes já vão ajudando aí a gente a poder classificar, fazer essa classificação, tá? Mais alguma dúvida, gente? Estou à disposição aqui, ó, para mais alguma dúvida. Aí, Henrique, tem a regrinha também do adjunto adverbial, né? De não variar. Então, para saber se é predicativo, igual aqui eu fiz, ó, né? Do nervosamente, do nervoso. Então, não, o adjunto adverbial de modo não varia. Outra regrinha para lembrar. Alguma regrinha entre predicativo do sujeito e do objeto. Não, aí no caso é só você olhar para quem que ele está dando a característica. Aí uma regrinha que você pode usar para te ajudar é olhar masculino e feminino, singular e plural, né? Então, se o sujeito tiver no singular e a palavra que está dando característica tiver no plural, aí de cara você já sabe que ela não é sobre o sujeito, ela é sobre o objeto, né? Porque ela tem que concordar com o sujeito. Se ela não estiver concordando, você já pode descartar. Ah, tá. Por que o lhe é indireto e o hoje é que eles são pronomes oblíquos? É porque, olha só, vai depender da preposição que eu tenho na frase. Então, deixa eu criar uma frase aqui para você entender. Olha só, se eu falar assim, vi João no pátio, tá? Aí, se eu for passar isso para o... Deixa eu aumentar a letra aqui. Olha só, vi João no pátio. Se eu for passar isso, João, se eu for passar isso para o nome, vai ficar assim, ó. Vi o no pátio. Ou eu falo, eu o vi no pátio. Ops, no pátio. Tá? Agora, se eu falo assim, ó, entreguei a ele o livro. Aí eu falo assim, ó, entreguei-lhe o livro. Olha o que é a diferença. Tanto o quanto o lhe, você está certíssimo. Todos dois continuam, todos dois são pronomes oblíquos, né? Mas a diferença é que nessa frase aqui, ó, vi o e o, eu ouvi, entre o vi e o João, eu não tenho preposição, tá vendo? Então, o João, ele é objeto direto. Eu vi o quê? O João. Então, o vai ser objeto direto porque João é objeto direto. Agora aqui, ó, entreguei a ele o livro. Entreguei, o lhe significa a ele,
porque aqui tem o a, que é a preposição. Então, o lhe significa a ele. E o significa ele. Entendeu? O significa ele. E o lhe significa a ele. Aí é por isso que é diferente. Porque o lhe significa que tem uma preposição. E o significa que não tem essa preposição. Conseguiu entender? Porque se olha só, aqui, ó, se eu tiro essa preposição, entreguei ele, fica parecendo que você pegou a pessoa e entregou a pessoa, né? Entreguei, aí se fosse assim, eu brinquei com meu sobrinho no final de semana e entreguei ele para os pais, entendeu? Aí você entregou ele mesmo, a pessoa, tá certo, né? Agora, não tem como você entregar a pessoa, se você entrega alguma coisa a aquela pessoa. Conseguiu entender? Beleza. Deixa eu ver o Henrique agora. Lavini, não entendi duas coisas. A regrinha de trocar o gênero número serve para achar o quê? Ela serve para diferenciar predicativo do sujeito de adjunto adverbial de modo, tá? Então, se eu falar assim, ó. Peraí. Se eu falo assim, Henrique, Henrique entrou nervoso na sala. E eu falo, Henrique entrou nervosamente na sala. Aí, se eu te perguntar, falar assim, e agora? Qual nervoso, um é predicativo, qual que é predicativo e qual que é... Peraí. Oh, meu Deus. Ó, nervoso e nervosamente. Aí eu te falar assim, qual que é predicativo e qual que é adjunto adverbial de modo. Então, o que você vai fazer? Se eu passar isso aqui para o feminino, eu vou falar assim, ó, Maria entrou nervosa na sala. O que aconteceu? O nervoso virou nervosa. Então, quando variar, é predicativo. Henrique entrou nervosamente na sala. Maria entrou nervosamente na sala. O nervosamente não variou. Então, quando não variar, adjunto adverbial de modo. Tá? Quando fala que varia, está se referindo para a frase toda ou para o verbo. Está se referindo para a palavra específica que eu estou marcando. Entendeu? Você entendeu agora? Henrique? Então, beleza. Tá? Então, quando der dúvida se é predicativo ou adjunto adverbial de modo, é só fazer a regrinha. E aí, pode ser masculino e feminino, e também pode ser singular e plural. Por exemplo, ó, ele entrou feliz na sala. Tá? A frase é essa daqui. Aí vamos supor que eu peço para você classificar o feliz. Eu falo assim, Henrique, feliz é o quê? É o modo como ele entrou na sala ou é o estado que ele estava quando ele entrou na sala? Aí você faz a regrinha. Aí você vai falar assim, ó, ela entrou feliz na sala. Ih, não variou. Mas se você passar para o plural, eles entraram felizes na sala. E olha o que aconteceu. Felizes foi para o plural. Então, é predicativo. Tá? Tá bom, João, tranquilo. Entendeu, Henrique? Então, beleza, gente. Eu também preciso encerrar agora, que já deu o horário. E assim, sabendo isso, né? Isso, se variar é predicativo, se não variar é adjunto adverbial de modo. Tá bom? Sabendo essa página aqui, ó, se você entendeu essa página aqui, você tá, né, de boa para a provinha. Tá bom?
Então, um abraço, gente. Obrigada a vocês pela presença. Espero que vocês tenham entendido.